Avante Berroca! Galiza, bravo! Adiante! É un acto nostálxico un movimento do pasado, senón unha celebración cargada de reivindicación dos valores e principios do 25 de abril, porque lamentablemente agora o povo non é que máis ordea. En a Galiza celebramos estos 40 anos por solidaridade internacional con unha nación irmá, mas tamén por o feito de padecermos un mal común, a ausencia de soberanía para definirmos como povos, como povo portugués e como povo galego. Ainda que haxa diferencias porque Portugal é unha nación con Estado e Galiza é unha nación sen Estado propio, o certo é que as dúas non teñen soberanía para dispoñer do seu futuro e para levar a cabo políticas de emancipación das clases sociais maioritarias, porque tanto unha como outra sofren a estafa e o roubo que supón a crise provocada polo capital agachado niso que ahora se chama globalización, cando realmente deberíamos chamar imperialismo. 4 décadas despois, se a revolución de Portugal está precisamente na reconquista da súa soberanía nacional roubada polos trotskistas do Fondo Monetario Internacional, a Comisión Europea e o Banco Central Europeo, no caso da Galiza, a necesidade de soberanía é aínda moito maior por iso que dixemos antes, non temos Estado propio. E cando estamos a falar de soberanía, facémolo como sinónimo de democracia, do povo que máis ordea, porque non é posible a democracia se non se parte do dereito do povo a dispor do seu propio futuro, dos seus recursos, do seu territorio, da súa lingua, sen ningún tipo de incidencia externa. E porque, en definitiva, non hai políticas sociais nin posibilidade para producir se non temos poder de decisión. E para a realización deste acto internacional e reivindicativo, contamos coa presencia do compañeiro Xavier Vence, o noso portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, pola parte da Galiza, que quere ser soberana, mas tamén contamos coa presencia da compañeira Joana Mortuaga pola parte de Portugal, que quere ser soberana. Ainda que moitas e moitos de nós xa coñecemos a Joana pola súa intervención na última Asamblea Nacional do Bloque Nacionalista Galego, é bo que saibamos algo máis dela. Joana é licenciada en Relacións Internacionais con especialización en América Latina. Activista desde os 15 anos, na escola secundaria, na universidade, nos movimentos feministas e na defensa dos dereitos humanos. Durante moitos anos foi membro da Acción para a Xustiza e a Paz. É dirixente do Bloco de Esquerdas, membro da súa Mesa Nacional e da súa Comisión Política. Mas tamén é a presidenta da Dirección Nacional da Unión Democrática Popular, que é unha das organizacións que deron orixe e nacemento ao Bloco de Esquerda. Como podedes apreciar, trátase dunha persona moi activa e comprometida en toda a loita para a emancipación social e política de quen padece opresión. Unha muller combativa. E non podía ser de outra maneira, porque Joana é unha dignísima herdeira da loita dun dos románticos hermanos. Sei polo noso Antón Laxe, un galego de Monte Alto, preocupado porque para que non perdamos os nosos vínculos con Portugal, que é filla de Camilo Mortuaga, un combatente pola libertade de Portugal e que estivo fronte de 3 momentos simbólicos de loita contra a dictadura que se vivía en Portugal. Primeiro, no ano 1961, un grupo de portugueses e de galegos tomou o paquebote Santa María e Camilo Mortuaga estaba lá. Tamén no ano 1961, un bo da TAP que parte de Casabranca con destino a Lisboa é tomado por un grupo de portugueses que pretenden distribuir panfletos en Portugal e a regresar a Marrocos. E o seu pai tamén estaba lá. E en 1967, un grupo entra na esencia do Banco de Portugal en Figueira da Foz e consigue $1 millón para financiar a loita contra o réxime dictatorial. E o seu pai tamén estaba lá. Quen queira saber máis de Camilo ou ouvir de novo a Joana pode ver o documental O Imperio e os Románticos Armados. Ela e as súas irmáns son portadoras daquel visto do que se falaba o seu pai. Permitidme que se fale dun carabel. O seu pai preguntábase en moitas ocasións: basta un fósforo para incendar o mundo? Moitísimas grazas pola vosa presencia, deixo-vos con el
e con ela, obrigado e viva o 25 de abril. Moi boa tarde a todas e a todos. Moitas grazas por estar neste acto, que é un acto simbólico, moi simbólico, cargado de todo o simbolismo, como acaba de expresar moi ben Xosé Manuel Carril, porque un acto que trata de recordar, de rememorar un acto, un acontecimento histórico de alcance mundial que ocorreu en Portugal no 1974, protagonizado polo pobo portugués e por esa fracción democrática das súas forzas armadas, pero é tamén un acto que tuvo un simbolismo especial porque era unha das últimas revolucións que se viviron no continente europeo. É un acto simbólico tamén porque hoxe, como moi ben acaba de decir Xosé Manuel, temos connosco a unha representante do bloco de esquerdas de Portugal, pero que ademais ten esa doble vinculación coa historia da loita contra a dictadura en Portugal e da historia do movimento democrático e revolucionario de Portugal a través da súa herdanza directa do seu pai, que tan coñecido é tamén na nosa Galiza porque en concreto e en particular a toma do barco Santa María, a Santa Liberdade, é unha historia que para os galegos demócratas, para os galegos que vivimos desde sempre a ilusión da democracia, do cambio social, pois aquela historia é unha historia tamén cargada de moito simbolismo e de moita emotividade para todos os revolucionarios galegos. Por lo tanto, ter hoxe aquí connosco xusto a Xoana Mortágua nesa doble calidade, nesa doble representación do que significa de vínculo histórico coa loita antifascista en Portugal e, por lo tanto, na península, esa vinculación tamén do bloco de esquerdas neste momento coa loita pola democracia, pola restauración da democracia no seu país, igual que nós tamén loitamos pola recuperación, pola instauración de valores verdadeiramente democráticos neste país, cando está esta democracia en boa medida secuestrada polos poderes económicos que pouco e pouco se foron apropiando dela e secuestrándoa. Bueno, pois é un acto que para nós, para o BNG, ten unha grande importancia e, como digo, está cargado de múltiples simbolismos. Eu vou falar moi pouco porque queremos escoitar sobre todo a Xoana Mortágua para que nos conte a súa visión, a súa avaliación do que aconteceu coa Revolución de Abril, o que aconteceu en Portugal até hoxe e a tarefa da Revolución de Abril que sigue pendente, máis actual que nunca, no Portugal, na Galiza, na Europa de 2014, 40 anos despois. Como sabedes todos e todas os que estades aquí, moitos vivistedes en directo, con enorme interés, incluso a maioría dos que estades aquí por razóns de idade tamén e de vinculación e de preocupación política xa daquela, pois o 25 de abril foi, sin dúbida, unha revolución que está simbolizada por este cravo que aquí temos, que sigue sendo aínda hoxe, 40 anos despois, un símbolo desa revolución liberadora do 25 de abril, e tamén por esa canción que nos sigue acompañando sempre nestos 40 anos do Seca Afonso, dobrándola Vila Morena,
que desde aquel ano se convertiu no himno da resposta popular, da defensa da soberanía popular, da defensa da democracia onde o povo é quen máis ordena. Por lo tanto, é unha revolución, a de abril, que sigue estando moi presente no imaginario colectivo, no imaginario, desde logo, dos portugueses, pero tamén dos galegos. Porque a revolución de abril foi unha revolución que desde Galiza se viviu dun xeito moi especial. No fondo, para moitos galegos foi tamén a nosa revolución. Moitos tuveron a ousadía e a fouteza de traspasar a fronteira para unirse aos actos revolucionarios nese momento, e moitos outros tuveron que traspasala algúns meses despois, fuxindo da represión aquí na Galiza, e moitos pasaron meses de exilio en Portugal. Moitos compañeiros nosos, moitos nacionalistas de esquerda que naquela eran activos militantes contra o franquismo, tuveron que buscar no exilio portugués xa democrático un espazo de liberdade fuxindo da represión, da dura represión do franquismo xusto nesos últimos tempos, nos estertores da dictadura de Franco. Por lo tanto, en moitos sentidos, a Revolución de Abril foi para nós, para os nacionalistas galegos, para a xente de esquerdas de verdade deste país, foi unha revolución propia que vivimos en directo e que vivimos tamén a forma en que foi sendo cercenada polos poderes contrarrevolucionarios de dentro, pero tamén de fora, porque desde Galiza vimos en directo como as conquistas moi avanzadas da Revolución de Abril, que se plasmaron logo na constitución máis avanzada socialmente de Europa naquel momento, vimos como enseguida, desde o primeiro momento, empezaron a poñerse en marcha todas as baterías da reacción e da inxerencia externa para frear esa revolución que non podía ser exemplo para outros, non podía ser exemplo para outros países europeos, non fora a ser que o mal da Revolución de Abril fora contagioso, non? Entón, todos sabemos o pronto que se moveu a OTAN frente ás costas portuguesas para medoñar ao povo portugués, para meterlle medo tamén ás forzas armadas portuguesas. Todos sabemos como empezou a moverse o Departamento de Estado Kissinger, pero non só el, tamén as potencias europeas, mesmo as potencias gobernadas por partidos chamados laboristas e socialdemócratas na altura se comprometeron, como James Callaghan, se comprometeron moi directamente na estrategia de acoso á revolución portuguesa. E, por tanto, todos vimos como que as conquistas revolucionarias de Abril se lle empezou a poñer couzos, non? Se lle empezaron a poñer freos. Pero o principal freo foi ocurrir en 1986, porque a preparación para a entrada na Comunidade Económica Europea e a sumisión da legislación, da regulación e das institucións portuguesas aos acordos sucesivos derivados da adhesión á Comunidade Económica Europea, o Tratado de Maastricht e o que veu despois, foi erosionando de forma continuada e sistemática todas as conquistas que se plasmaran na Constitución que saiu da Revolución de Abril, non? E, por tanto, nós vivimos en directo a desactivación das potencialidades da Revolución Portuguesa, ao mesmo tempo que vivimos tamén a erosión das nosas aspiracións metidos nese molde dun modelo económico e social cada vez máis neoliberal, cada vez máis sesgado cara aos intereses do capital financiero que se foi impoñendo en toda Europa a partir do 86 e en particular a partir do 1992 e o Tratado de Maastricht. Por lo tanto, a reacción
veu da mau da diplomacia dura, veu da mau da OTAN, pero veu tamén da mau desa diplomacia civilina, desa diplomacia perversa que é a diplomacia dos acordos económicos que van metendo cada vez máis e máis corsés que acaban desactivando as conquistas sociais e a legislación avanzada que se introducira coa Constitución portuguesa. Que queda da revolución, da reforma agraria que se impulsou nos primeiros tempos da Revolución de Abril? Que queda das nacionalizacións, da nacionalización da banca e dos monopolios que se fixo nos primeiros gobernos presididos precisamente por Vasco Gonçalves da Revolución de Abril? Que queda dos dereitos dos traballadores avanzados que estaban recollidos na Constitución e na legislación laboral que saiu de aí? Que queda de todo iso despois de pasado pola peneira dos acordos da integración europea e dos sucesivos acordos de precarización dos mercados laborais en todos os países da Unión? Que queda da soberanía nacional portuguesa? Porque a Revolución de Abril foi unha revolución social, foi unha revolución tamén contra o seu propio imperio colonial e o papel colonial de Portugal en África, pero foi unha revolución nacional, donde a loita e a idea da soberanía nacional tamén ocupaba un lugar moi central. Bueno, que queda de todo iso despois de 40 anos pasados polo filtro, pola peneira, pola rebarbadora dos acordos de integración na Unión Europea? Pois, como sabemos, moi pouco, queda un país intervido disque para ser rescatado. Sabemos que un país intervido para ser non rescatado, sino afundido e, ademais, privado da capacidade de decidir, da liberdade para decidir de verdade por parte das súas propias institucións. Obviamente, sempre coa colaboración de alguén dentro. Sempre houve quen colaborou dentro para que os de fora puderan impoñerse, como pasa tamén no noso país. A soberanía non nos la conquistan nunca só desde fora, sempre hai aliados dentro. Nós temos hoxe ao frente do noso goberno os principales colaboradores coa dominación de fora. En Portugal tamén teñen hoxe ao frente do goberno unha coalición que é a principal colaboradora coa laminación das potencialidades e da soberanía do país e cos intereses económicos e sociais da súa poboación. Por tanto, estamos 40 anos despois nunha situación, si non temos dictadura militar en ningún dos dous países, temos outra dictadura moito máis perversa e civilina, que é a dictadura dos mercados. E por iso é máis difícil opoñerse a ela. A dictadura militar é moi obscena, é moi evidente. Levanta a xente moi facilmente contra ela. A dictadura dos mercados é moito máis civilina e é moito máis difícil de conseguir que a xente realmente se rebele contra esa dictadura dos mercados. Pero temos a mesma necesidade de revoltarnos tanto en Portugal como na Galiza contra esa dictadura dos mercados e contra os que desde dentro, no noso caso desde Madrid e desde a Xunta de Galiza, son aliados, servís desa dictadura dos mercados. Temos, por tanto, as tarefas de abril pendentes. Por tanto, este abril e o maio que ven deben ser meses nos cuales os galegos e os portugueses, os nosos irmáns portugueses, foramos quen de levantar as conciencias, de levantar a vontade do país, a vontade dos nosos povos, para erguer a bandeira de novo da liberdade, da reivindicación dos dereitos sociais, da reivindicación da soberanía frente aos mercados, frente á troika, frente a esta Unión Europea que nos abraza. Esa é a tarefa que temos pendiente, na cual o BNG estamos plenamente empeñados desde sempre, pero en particular en este contexto nestos meses, de aquí ao 25 de maio, e os nosos amigos, colegas, compañeiros
de fatigas tamén do bloco portugués, pois obviamente están tamén na súa propia angueira nesa mesma dirección. Por tanto, estamos moi contentos de poder compartir este acto porque compartimos moitas outras cousas que son as aspiracións fundamentales da democracia, a justicia social e a soberanía para os nosos povos. Cando deixes a palabra a Xoana Mortágua, que ela ten moitas cousas máis interesantes que decirnos, e escoitámolas todos de contar. Quero antes de mais agradecer ao José Manuel, ao Xavier e ao David também, que me receberam, e a todos vocês que aqui estão, pelo convite para estar aqui, que muito me honra e é com muito gosto que aqui estou convosco. O José Manuel lembrava uma história que me pôs a pensar e de facto eu acho que a primeira vez que eu ouvi falar da Galiza e do povo galego foi nas histórias do meu pai sobre Santa Maria e sobre o Dril. Mas foi com espanhóis? Não, foi com galegos. E eu acho que aí percebi que o povo galego era um povo especial. Porque foi com galegos que se fez aquele ato fantástico de resistência à ditadura e que hoje foi lembrado. A minha relação com o 25 de Abril é uma relação diferente das pessoas mais velhas do que eu. O Xavier dizia que o principal freio à Revolução veio em 1986. Eu assustei-me, foi o ano em que eu nasci. Mas não, foi também o ano da entrada de Portugal na União Europeia. Mas isto para dizer que a minha relação com o 25 de Abril não é uma relação de saudosismo por aquilo que passou. É uma relação com um futuro que eu espero ver acontecer. É uma relação com os valores, não é uma relação com uma história que eu não vivi, apenas com os valores que ela construiu. E, portanto, queria falar-vos um pouco sobre isso e também, ao estar aqui, retribuir a visita que o Xavier, o Bieito, a Maria e a Ana Miranda nos fizeram há um ano atrás, no 25 de Abril. Estiveram connosco na manifestação, estiveram connosco no Parlamento e, portanto, era de todo justo e, sem ser em Portugal, não haveria outro sítio onde eu poderia passar o 25 de Abril tão bem acompanhada e sentindo-me tão em casa que não na Galiza. E, portanto, aquilo que eu queria falar-vos é porque é que o 25 de Abril foi mais do que um golpe, porque é que, para além de um golpe militar, se transformou numa revolução, e porque é que existe hoje, porque é que aquilo que existe hoje é uma vingança contra o 25 de Abril. Porque é que os valores de Abril estão ameaçados. Mas começava por a questão do golpe e da revolução. O golpe de 74 e, portanto, a revolução de 74 e 75, aquilo que tinha como slogan e que hoje querem construir como memória dessa revolução eram os chamados 3D: democratizar, desenvolver e descolonizar. A democracia foi uma das caras do 25 de Abril. Mas o 25 de Abril teve outra cara. Teve 2 filhos, ou 2 filhas. Uma delas foi a democracia, mas teve também o socialismo. E, portanto, o 25 de Abril poderia-se dizer que foram 3 Ds e um S. E sem o socialismo, nós poderíamos explicar o golpe, a noite de 24 para 25, mas não poderíamos explicar o que aconteceu depois. Não poderíamos explicar a razão pela qual conhecemos o 25 de Abril como revolução. Porque em Abril a democracia foi muito longe e o socialismo esteve bastante perto. Perto o suficiente para que motive ainda hoje o desejo de vingança do capital, da burguesia, dos grandes grupos económicos
contra o 25 de Abril. E este desejo de vingança não se esgota, mas é sobretudo, e sendo sobretudo, no ódio que existe na burguesia portuguesa contra a Constituição de 1976. Porque a própria Constituição não se explicaria apenas pelos 3D, de democratizar, descolonizar e desenvolver. Houve mais à liberdade de Abril do que a democracia. Houve uma explosão de uma vontade que estava calada e que estava abafada há muito tempo. Houve um grito de um povo que se queria libertar do fascismo, mas que ao libertar-se do fascismo construía também uma consciência coletiva de que se estava a libertar de uma ditadura terrorista do capital financeiro. E, portanto, o Brecht dizia num texto de 1940 que nos países democráticos não é revelado o caráter de violência que a economia tem. E que nos países autoritários não é revelado o caráter económico da violência. O 25 de Abril foi o detonador desta revelação. E, portanto, a conclusão coletiva daquele povo, a conclusão que se retirou da liberdade, foi a luta de classes. E só isso explica como é que se passa de uma Constituição inspirada em Mussolini, feita em 1933, para uma Constituição inspirada em Marx, feita em 1976. E a principal razão pela qual se passa desta Constituição de Mussolini para uma Constituição socialista é a pressão popular. A unidade popular foi a chave do processo revolucionário português e da radicalização da democracia portuguesa. Eu acho que esta frase do panfleto é muito acertada desse ponto de vista. Organizando a rebeldia desde os povos. Foi desde o povo. Unidade popular. O povo, vocês conhecem a frase, o povo é quem mais ordena, transformou-se num hino coletivo, sabido e cantado por todos. E foram as próprias conquistas populares de Abril que obrigaram, que pressionaram o movimento das Forças Armadas a aprovar, a sancionar as nacionalizações, a reforma agrária, as comissões de trabalhadores, as comissões de bairro, todos os órgãos populares de base que se criaram no pós-25 de Abril e que veio a lei legalizá-los, depois de eles estarem criados pelo povo. E, portanto, de um momento para o outro, todas as referências culturais coletivas mudaram ou foram apropriadas pela democracia popular. Novos hinos, novas bandeiras, novos símbolos, novos heróis, em tudo, na música, na literatura, no desporto, nas tradições, no teatro, na poesia, nas ruas, na escola. A minha mãe, uma vez a procurar livros na casa da minha mãe, encontrei uns cadernos de educação popular que falavam da luta de classes, do marxismo, de Lenin, de uma série de coisas. Eu perguntei-lhe, mas de onde é que tu tiraste isto? Eram os cadernos pelos quais ela estudava na faculdade, em 75. Cadernos de educação popular. O socialismo era uma coisa de massas. Era de todos. Esta mudança brutal naquilo que o próprio movimento das Forças Armadas tinha como projeto para Portugal foi ela mesma resultado da pressão popular e da unidade popular que se gerou em torno destas ideias. Não foi ao contrário. Foi assim. De baixo para cima, se quiserem colocar. As razões dessa unidade popular serão muitas, mas se calhar posso falar de duas que eu acho que são principais. A primeira é que o golpe militar, quando acontece, tem de ir, feito pelos militares,
ele tem de ir encontrar a resistência que existia, tem que ir encontrar as forças políticas da resistência clandestina que existia. E essa resistência clandestina tinha, na sua grande maioria, aderido ao socialismo. Estava, na sua grande maioria, muito moldada pela literatura, pela cultura, pela arte neorrealista. E tinha ganho muito peso à oposição liberal e à oposição republicana. Portanto, era maioritária, as ideias socialistas eram maioritárias dentro das forças de resistência clandestinas, que vieram depois a ter um papel muito, muito importante após o golpe de 24 para 25. A segunda razão para esta unidade popular em torno das ideias socialistas é que, para descolonizar, para democratizar e para desenvolver, as massas populares confrontaram-se com monopolistas latifundiários, aqueles que tinham sido a base de apoio do fascismo e do colonialismo, e tiveram que pôr em causa o seu poder e, sobretudo, a sua propriedade. E, portanto, a luta de classes tornou-se uma coisa despodurada, feita em campo aberto. A clivagem é uma clivagem que se dá entre o povo e as aspirações que Abril lhe trouxe e as forças reacionárias que são detentoras dos monopólios, que são detentoras da propriedade. E, portanto, para democratizar, cedo perceberam que era preciso sanear os fascistas. Para descolonizar, perceberam que era preciso recusar todos os imperialismos. E para desenvolver, perceberam que era preciso nacionalizar. E, portanto, isto foi o verão quente. Não é? O verão em que, há uma expressão, bom, os dias eram demasiado curtos para agarrar tudo o que há muito tempo que não tinha, não é? Para agarrar toda a liberdade que foi assim, que apareceu de repente. E foi este quadro que o 25 de novembro destruiu. O 25 de novembro, eles, quando eu digo eles, é os que o fizeram, o 25 de novembro era para eles o que tinha de ser. Porque o poder tinha de sair da rua. E há muitos revisionistas que ainda hoje, por exemplo, se vocês virem hoje o discurso das forças de direita no Parlamento, nos atos oficiais de comemoração do 25 de Abril, a frase é sempre a mesma. 25 de Abril, sim, mas o 25 de Novembro é que trouxe a verdadeira liberdade. Porque o 25 de Novembro, segundo eles, pôs freio aos excessos de Abril. Eles teriam preferido uma transição, em vez de uma revolução. A explicação para o 25 de Novembro é um conjunto de interesses, de vontades e de fraquezas. Por um lado, alguma ingenuidade, alguma falta de profundidade, alguma falta de maturidade política, ideológica de quem organizou a Revolução e das forças mais radicais da Revolução. Por outro lado, o isolamento internacional a que Portugal e a Revolução Portuguesa foram votados de um lado e do outro. Num susto permanente que existia entre a ocupação estrangeira, o contragolpe fascista ou a guerra civil. E, portanto, isso determinou que os setores mais moderados da Revolução vacilassem perante o imperialismo e entregassem a Revolução Portuguesa. Alguns iludidos com a social-democracia que na Europa já tinha desistido da Revolução. É que, apesar das profundas transformações económicas e políticas, o capital estrangeiro, tal como as bases da NATO e tal como as bases norte-americanas em Portugal, nunca foram tocadas
durante a Revolução. E, portanto, tentou-se, mas essas tentativas que foram feitas pelos setores mais radicais não chegaram. A força do imperialismo e a dependência externa da burguesia portuguesa não permitiram dar esse passo, e foi essa dependência externa da burguesia portuguesa, essa força do imperialismo e esse vacilo dos setores mais moderados que acabou por determinar o 25 de novembro e o sentido futuro. E, portanto, a integração de Portugal na União Europeia, como Xavier dizia, foi preparada logo desde 1976 e foi um passo decisivo para a normalização do regime democrático burguês que se desenvolveu a partir daí. Que teve várias fases. A primeira fase afastaram-se os setores radicais, na segunda fase houve um recuo e o fim das nacionalizações e a partir daí, de passo em passo, a burguesia portuguesa, que de tão dependente que sempre foi do capital estrangeiro, nunca teve um projeto de desenvolvimento nacional, acabou por se entregar às mãos do imperialismo europeu, das oligarquias europeias e do capital europeu. Porque para manter o seu domínio em Portugal precisava de estar ligado ao capital europeu, porque nunca sobreviveu autonomamente, nunca teve projeto para o país. E, portanto, a estabilidade do poder era essencial para esta burguesia e, nessa estabilidade, criou-se a mistificação dos governos de centro. Os governos de centro foram criados numa rotatividade permanente entre o Partido Social Democrata, o Partido Socialista e o PP. O CDS, que lá é menos importante do que aqui, porque o Partido de Direita é o Partido Social Democrata. Até nisso nós somos... Não é? Como o 25 de Abril inclinou tudo para a esquerda, hoje o grande partido de direita responsável pelas maiores atrocidades sociais é o Partido Social Democrata. Coisas assim. E, portanto, estes três partidos fazem parte de um consenso que foi, na verdade, um pacto de regime que sai do 25 de novembro e que foi apoiado pela União Europeia e pela NATO. Do 25 de Abril, que foi a última grande mobilização popular, dessa unidade popular que houve, o que ficou foi a Constituição, que já está muito mutilada, mas ainda é uma Constituição da qual nos orgulhamos, e uma democracia que, apesar de tudo, é uma democracia muito avançada, com direitos que nos são conferidos constitucionalmente, que noutros países não existe. É uma democracia formal que, mesmo num quadro capitalista, mesmo para um quadro capitalista, é uma democracia avançada. Só que as grandes conquistas dessa democracia, os sindicatos livres, a igualdade entre géneros, o espírito democrático e pacifista, a abertura dos costumes, a legislação laboral, essas grandes conquistas da democracia não são do golpe, são do PREC. São dessa unidade popular em torno das ideias socialistas, são desse povo que saiu à rua. E, portanto, são conquistas da crise revolucionária e da ação popular. E essa é a diferença entre ter uma revolução e ter uma transição. Porque, provavelmente, se Espanha tivesse tido uma revolução, o destino da Galiza teria sido diferente. Porque quando se dá uma ruptura no poder central e se cria uma unidade popular e se cria uma ação revolucionária de base, abrem-se brechas por onde é possível conquistas populares. E, portanto, podemos dizer que a Revolução parou quando esta unidade popular falhou. Quando essa unidade se quebrou, a Revolução parou e, a partir daí, leva 40 anos a andar para trás. 40 anos. Eu costumo dizer que nós já devíamos estar em maio e a minha geração ainda não viu abril. E, portanto, nós hoje procuramos de novo essa unidade popular. É isso que nós estamos à procura. Para travar uma mudança de regime que querem fazer agora pela direita. E que é uma mudança de regime organizada pela austeridade conservadora.
E eu queria dizer, já disse isto algumas vezes, e sobretudo digo na Galiza, porque acho que o percebem melhor na Galiza do que em Portugal, um país que não recusou o imperialismo, hoje vê-se na condição de ser um país colonizado. E Portugal é hoje colonizado, em primeiro lugar, pela sua própria burguesia, pela sua própria elite, sempre dependente do imperialismo estrangeiro, e, em segundo lugar, pelos interesses do imperialismo através do memorando da Troika, no consenso dos partidos da rotatividade. E isto é extremamente perigoso, porque quase todos os poderes que interessam à soberania popular foram entregues ao FMI, foram entregues aos mercados financeiros através da Troika. E, portanto, há um contrato que vale mais do que a Constituição, que é o contrato, o memorando que foi assinado por estes partidos. Cria-se uma ideia da inutilidade do voto e de que os partidos são todos iguais. E isto é muito prejudicial à democracia e é muito prejudicial a quem, na democracia, tenta construir uma maioria. Mas não é surpreendente que assim seja quando a maioria do sistema democrático está tão empenhado em empobrecer um povo inteiro. E, portanto, a conclusão que nós podemos retirar é que o capitalismo dá e deu, e dará enquanto não travarmos, o capitalismo dá mau nome à democracia que Abril construiu. E, portanto, passo, já devia ter terminado, para o futuro, dizendo que isto é, de facto, uma vingança contra o 25 de Abril. Porque uma Constituição como a que nós temos, um Estado Social como aquele que nós temos, uma legislação laboral como aquela que nós temos, sem um poder político que a defenda, tornou-se o alvo preferencial dos mercados financeiros. Como a ideia dos mercados financeiros nesta crise é recuperar as suas perdas de lucro diretamente nos salários e diretamente no Estado Social, é contra a Constituição e é contra Abril que eles estão a fazer a sua luta. Portanto, é uma vingança e é por ódio àquilo que o quase socialismo esteve quase a concretizar e por aquilo que nos chegou a dar. E, portanto, nós hoje voltámos a cantar a imigração. Já não havia canções sobre a imigração desde os anos 70. 40 anos depois, voltámos a ter canções sobre a imigração. Haverá poucos sinais tão claros e tão simples de que estão a destruir Abril, ou o que restava de Abril. O futuro deste longo Abril, que quase chegou ao socialismo, só pode ser a insurgência comum. Uma nova unidade popular em torno de um projeto democrático e de um projeto radical que nos leve ainda mais perto do socialismo. Nós estamos em crer que uma maioria para esta alternativa, a primeira coisa que tem de fazer é devolver tudo o que foi roubado pela Troika. Salários, pensões, Estado Social, a primeira coisa a fazer é devolver aquilo que a Troika roubou. Isto é um desafio contra-hegemónico de enormíssimas dimensões, que tem que envolver muitos protagonistas sociais, movimentos, sindicatos, partidos, para a politização deste confronto social. Nós temos que mobilizar uma maioria social, construir a tal unidade popular para um confronto direto que é com a Europa, que é com o imperialismo. E, portanto, isto significa, em primeiro lugar, rasgar todos os compromissos que nos amarram à dívida, que nos amarram à Troika, que nos amarram ao tratado orçamental, que nos amarram à austeridade. E, portanto, travar esta viragem é uma tarefa de transformação social e isto significa que não pode haver ilusões sobre o centro político. Isto significa que tem que haver um programa forte à esquerda, muito duro sobre o capital e com muita clareza sobre as exigências populares da democracia nos dias de hoje.
A Revolução Portuguesa esteve à beira de ser a primeira de uma série de revoluções que os povos da Europa poderiam ter feito para se levantarem, para construir uma sociedade nova. Infelizmente veio o 25 de novembro em Portugal e veio a transição em Espanha e no Estado espanhol, e esse futuro das revoluções europeias foi interrompido. Mas a história ainda não acabou. Falta é fazê-la. E, portanto, entre o 25 de Abril e o Galiza Chega, acaba sempre da mesma maneira. Poder popular. Ser a única forza política operante na Galiza que se digna conmemorar con un contido excelente como o que acabamos de presenciar e de ouvir, un facto histórico dos máis relevantes da nosa historia contemporánea, o que nos encontramos como Xosé Manuel Carriles e a Verbenza indicaron tan unidas e tan unidos desde a Galiza, por moitas razóns. Mas entón saibamos que é un orgullo como galegas e galegos podernos recoñecer tamén na política internacional que comeza naturalmente pola querida irmá Portugal. E parabéns entón, repito, a Xosé Manuel Carriles e a Verbenza polas súas intervencións. Joana, eu fiquei admirada cando a coñeci, cando a ouvi na última Asamblea Nacional do Bloco Socialista Galego. Eu disse para mim, é isso uma rapariga número 1, não é number 1, para não sucumbir ao colonialismo também inglês que nos falava. Então, você fez uma exposição realmente, eu acho, não de 10, mas de 11. Quer dizer, magnífica. Para mim, ao menos, do ponto de vista informativo, uma síntese perfeita. Eu estava a refletir em como Portugal, essa metrópole excepcional, que protagonizou desde a própria metrópole a descolonização, é agora neocolónia. É o grande paradoxo, não é? Da União Europeia, da Troika, enfim. E a exposição da Joana deu também para comprovarmos, para verificarmos a diferença entre uma mudança de regime e uma mudança de sistema. Esta segunda não foi permitida. Nunca. Então, aí está o que você comentar. Enfim, obrigada, de coração, muito de verdade. Eu assisti ao nascimento no seu dia do Bloco de Esquerda, partilhamos o nome, somos organizações irmãs, efetivamente. E uma pergunta muito concreta. Os ditames negativos do Tribunal Constitucional Português e ainda da Presidência da República têm alguma consequência prática na marcha das decisões do Governo? A Assembleia destitua o Parlamento, derruba o Governo, por estas, de alguma forma. Este Presidente tem feito o oposto disso, não é? Tem sido o apoio do sustentáculo do Governo. O veto do Presidente a uma das leis, em concreto a lei da ADSE, não tem muito a ver com oposição ao Governo. É uma lei particular em que ele achou que, de facto,
ela não passaria no Tribunal Constitucional e, portanto, decidiu vetar essa lei antes de ela chegar ao Tribunal Constitucional. Os vetos do Tribunal Constitucional transformaram-se numa das últimas barreiras de luta que nós temos, porque nós estamos num momento de resistência social, que não é um momento de ofensiva. É muito difícil ao movimento social e político de esquerda, de resistência, ter vitórias neste quadro. É muito difícil. Estamos oprimidos pela chantagem, pelo desespero social, aliás, como aqui vocês conhecem bem esse quadro, e a Constituição permite-nos ter as poucas vitórias que nós temos tido. E, portanto, tem sido importante. Tem sido importante no concreto, porque já travou algumas leis, já conseguiu travar algumas leis, embora eles acabem sempre por arranjar maneira de as contornar. E tem sido importante porque essas vitórias têm dado um bocadinho de esperança. De esperança de que é possível travar alguma coisa. Mas eu acho que o mais importante nos vetos do Tribunal Constitucional é mostrar que a Constituição que Abril nos deu ainda nos dá armas de defesa contra esta violência da austeridade. Mas por isso é que eu acho que será muito em breve, no confronto com a Constituição, que a mudança de regime à direita se vai fazer. E eu acho que eles, muito em breve, tentarão um novo pacto para alterar profundamente e retirar da Constituição tudo o que a Constituição ainda tem de defesa dos direitos sociais. Mais uma reforma. Mais uma reforma e desta vez definitiva. E eu o que quería preguntar, bueno, é algo que xa o ano pasado, cando un compatriota teu veu aquí a dar unha palestra, Joao Camargo, tamén foi unha reflexión que puxen en riba da mesa. Bloco de esquerdas, Bloque Nacionalista Galego, Portugal, un Estado que está sufrindo duramente o embate do capitalismo, a ditadura dos mercados e da troika, e Galiza, unha nación sen Estado, unha nación colonizada e que non ten recoñecimento e que non ten ferramentas de Estado. En ambos os dous casos, en Portugal tendo Estado e en Galiza carecendo de Estado, sufrimos unha situación similar, que ao final é a da falla de soberanía nacional. No caso galego, con trazos coloniais, no caso portugués, como sigamos así, pois xa non sei se tamén chegará a esa situación, como ben se dicía Pilar, do paradoxo de que un Estado que descoloniza e parece que agora está colonizado por todos estes entes que non son abstractos e que nos están destrozando e arruinando as vidas. A cuestión que quería poñer acima da mesa é como vestir cando moitas veces desde algunhas esquerdas se daba en criticar ao nacionalismo, aos movimentos nacionalistas no mundo por dicir que se trataba de poñer fronteiras, de acoutar os espazos, e agora parece que co transcurso do tempo e nos momentos nos que estamos vese con máis clareza se cadra que o verdadeiramente radical, o verdadeiramente democrático e o verdadeiramente transformador é a defensa da soberanía nacional. E acabase vendo como, efectivamente, os estados que teiman en conservar a súa soberanía nacional e os povos que teiman en acadar un estado propio e exercer a súa soberanía nacional para poder dotarse de ferramentas para as súas maiorías sociais, acaban sendo o verdadeiro alvo do sistema, do capitalismo, do imperialismo, da troika e de todas as estruturas internacionais que obedecen a esa ideoloxía. E quería saber a
a túa opinión sobre a vixencia da necesidade da loita pola soberanía nacional. É uma questão que nos levaria a estar aqui muitas horas. Nós temos um contacto com a questão da luta nacional que é uma ligação intelectual, não emocional, porque não a vivemos até agora. E eu consigo ligar a questão da soberania nacional com a questão da soberania popular, com a questão da emancipação dos povos, com a luta anti-imperialista. Portanto, são tudo formas de emancipação e de libertação de um povo contra um poder opressor imperialista, que, no caso português, não ganham expressões de luta pela soberania nacional, apenas pela soberania popular, na medida em que nós mantemos a nossa independência enquanto Estado, mas no caso das nacionalidades do Estado espanhol, assumem essa proporção, não é? E há momentos em que, lá está, pela questão da unidade popular, a luta de classe e a luta nacional andam lado a lado, porque a luta nacional é essencial para construir a democracia a partir da qual um povo tem direito a decidir sobre o seu destino. E a partir do momento em que pode decidir sobre o seu destino, também tem que decidir, pode e deve decidir, então, se os seus recursos são públicos ou são privados, se é nacionalizado ou se é privatizado, qual é a política salarial, qual é a política fiscal. O que é mais importante, antes de mais, é que têm direito a decidir, que isso não lhe seja imposto. E a nós foi-nos imposto, a vocês, pelo Estado, pelo governo centralista, pelo poder centralista do Estado espanhol, e a nós pela Troika, por vias diferentes, mas estamos a ser impostas decisões sobre como organizar a nossa comunidade, como organizar o nosso povo, que não partem da nossa decisão coletiva. E, portanto, é nesse sentido que eu vejo a luta nacional. E sempre que elas se aliam, não é? A luta nacional e a luta de classes, porque são duas lutas rupturistas, não é? Com o poder. E, portanto, sempre que elas se aliam e sempre que precisam de ter essa força, eu acho que a emancipação dos povos e a luta anti-imperialista, acho que deve estar sempre presente para quem defende o ideal socialista. De agradecimento e de reconhecimento. Eu tinha curiosidade, de coñecer a túa opinión, porque ti falabas dese proceso de unidade popular, de loita, de confrontación no camiño do socialismo, pero na loita social contra a Troika e contra ese proceso que leva adiante o goberno de austericidio, o papel real e o papel desexable das organizacións sindicais en Portugal, non? Neste momento. E que papel están a xogar no que é o proceso de loita social e de unidade popular? É, como eu dizia há pouco, uma luta por uma maioria social. Porquê? Porque uma maioria política não basta. Porque aquilo que nos estão a impor é tão estruturado e tão profundo do ponto de vista do ataque que, mesmo que conseguíssemos uma maioria política no Parlamento, por uma questão conjuntural, ainda que merecida, por uma questão aritmética, poderíamos conseguir uma maioria parlamentar, mas sem a maioria social correspondente para um programa que tem que ser um programa brutal sobre o capital, essa maioria política seria relativamente inútil para fazer face ao programa de austeridade, não é?
porque não é possível enfrentar o problema da dívida sem nacionalizar pelo menos parte da banca. Não é possível. Não é possível recuperar capacidade produtiva sem nacionalizar alguns bens estratégicos que foram privatizados. Energia, telecomunicações, e, portanto, não se pode enganar o povo com isso. Ou o povo quer e apoia e dá força, ou então nenhuma maioria parlamentar terá força para enfrentar o capital dessas lutas. E esse é o papel, com certeza, da construção da maioria social, da tal unidade popular, da tal unidade social. O papel dos sindicatos nisto é, na minha opinião, absolutamente primordial. Porque nós temos vindo, não só os sindicatos, todos os tipos de movimentos sociais são importantes. O que eu acho é que todos cumprem o seu papel e não se substituem uns aos outros. Nós temos vindo a assistir ao nascimento de vários tipos de movimentos espontâneos, não é? Que têm sido importantes. De convocatórias, 11Ms, 12Ms, 15Ms, 45D. Bom, eu já não tenho cabeça para as siglas. Em cada momento, todos eles foram importantes, mas eles não desempenham o mesmo papel que as organizações permanentes dos trabalhadores. Não é? E eu acho que os sindicatos têm que se abrir, têm que ter capacidade de diálogo social, têm que ter capacidade de chegar a alguns setores que hoje em dia têm que refletir sobre a precariedade. Pronto, e portanto eu acho que os sindicatos têm que fazer esse papel de atualização, de abertura, de perceber como é que podem responder aos novos dilemas do mundo do trabalho, mas eles conseguem uma coisa que até hoje mais nenhuma organização consegue, que é criar uma capacidade de organização permanente do mundo do trabalho, que tem de facto um poder de luta e tem um poder de reivindicação perante o capital que nenhum outro setor tem, que nenhum outro tipo de organização tem. Agora estão desafios em cima da mesa que eu acho que o mundo sindical terá de enfrentar com abertura e com imaginação. Porque com o destruturar das relações laborais que nós estamos a assistir, se os sindicatos não acompanham, terão cada vez mais dificuldade em mobilizar e em continuar a ter o papel que têm hoje, porque o avanço da austeridade também se faz contra as liberdades sindicais, também se faz contra a contratação coletiva, também se faz contra a negociação coletiva e, portanto, retirando a individualização das relações laborais. Não é? Nós estamos a assistir isso em Portugal. Individualizam-se as relações laborais para que os sindicatos não tenham um papel, para que não sirvam para nada, para que não seja preciso estar sindicalizado. Para quê? Os acordos de empresa já não valem nada. Não é? E, portanto, isso também é um ataque. E os sindicatos têm que ter essa capacidade de resistência e de abertura, de alargamento, para conseguir responder a este ataque e para desempenhar o papel que têm de ter na luta social e na luta política. Sindicatos políticos também, não só... O que a pergunta anterior, que a resposta anterior, se quisiera saber nesa construción, nese proceso que estades, de construción desa maioría social, cabe un pouco a resposta que estás vendo do povo. Porque, en teoría, tendo neste momento a situación tan brutal de recorte social, de perda de dereitos, de empobrecemento da gran maioría social, en teoría, parece que hai unhas condicións objetivas boas para esa resposta. Entón, quería saber un pouco como está a situación. E, por outro lado, falabas antes, que aquí tamén nos estamos vivindo, un enorme desprestixio da política. Enorme desprestixio, desprestixio efectivamente creado tamén para que, o que dicíamos hai un momentiño, desprestixio
sindicalismo, o desprestigio da política, para que, efectivamente, canto máis desorganizados, digamos, máis fácil é de dominarnos. Nese contexto se está aparecendo algún tipo de movimento pola dereita ou pola extrema dereita, movimento populista, movimento xa de claro signo fascista, que iso tamén é un perigo que temos, non? Sobre todo esas duas cuestións. Moitas gracias. A situação social, eu acho que a luta social está muito recuada, não é? Como está aqui, as condições materiais, objetivas, de facto são as que existem, não é? São sempre assim, são objetivas. As condições subjetivas não permitem a capacidade de levantar a cabeça. É um povo que de facto está de cabeça baixa, está sem alternativa, que está dominado, que está chantageado em permanência, que está constantemente com a chantagem do desemprego, de não haver dinheiro para salários, da banca que se vai embora e já não podemos pedir emprestado. Eu acho que aí é igual em todo lado, não é? Eu acho que o papel da esquerda aqui é que é determinante. E parece que nenhuma... ou seja, só com uma posição forte, que não faça nenhuma cedência à política da austeridade, é que nós poderemos começar a acumular algum tipo de resistência e de vitória. Porque no momento em que a esquerda radical, a esquerda anti-austeritária puser de pé na ideia de que existe uma austeridade inteligente, já foi. A partir daí, a alternativa desapareceu. Ela hoje pode não ser percepcionada como alternativa, mas existe, não é? Falta-nos construir essa percepção de que existe uma alternativa. É difícil construir, os meios de comunicação não ajudam, mas nós vamos criando algum clima de resistência. E estamos a enfrentar um outro fenómeno, que vocês também estarão, que é, antigamente, não votar era sinal de desinteresse. Desinteresse. Porque quem queria protestar votava nos partidos da oposição. Hoje em dia, quem quer protestar não vota. Não vota. E em vez de se envergonhar porque não votou, não, vai para o café dizer: a mim não me enganam. A mim eles não me enganam, porque eu não voto. Tomem lá que é para saberem. Como eu voto, não contam. E isto era voto da oposição. Isto era voto. Era voto nosso, que está aí direitinho para a abstenção por causa desta descredibilização do sistema político. Quem está a ganhar com isto é a extrema-direita, que consegue ter um discurso antissistema e às vezes anticapitalista, por estranho que pareça, e de defesa das liberdades coletivas e sociais. Porque a Le Pen filha não é como a Le Pen pai, em França. A Marine Le Pen diz: queremos defender o Estado Social, só para franceses, mas queremos defender o Estado Social das aves de rapina dos mercados financeiros, dos grandes capitalistas. Nós estamos aqui para defender o povo francês. Não é? E depois arranjam os botes expiatórios da crise. E portanto aqui a questão é: ou a esquerda é muito eficaz a apontar o dedo aos culpados. Não, os culpados são os banqueiros, os mercados financeiros, o capitalismo, o grande capital, personificando em cada caso como puder, não é? Porque o capital tem caras em todos os países. Ou a esquerda é muito rápida e muito eficaz a fazer a tirar de culpas, ou muito depressa as culpas serão dos ciganos, dos negros, dos imigrantes, porque encontrar botes expiatórios é fácil, não é? Portanto, a esquerda tem que ter
também esta capacidade de, estando presente na democracia e nunca deixando de disputar o espaço da democracia, tem de ser capaz de dizer que não colabora com o sistema, que é antissistema em algumas matérias, que tem que ter um discurso mais radical, tem que ser capaz de apontar o dedo, tem que ser capaz de dizer que não colaborará, tem que gerar confiança de que nunca usará o voto, que hoje em dia é tão difícil de conquistar, que nunca usará contra as pessoas que lhe deram. E, portanto, isso é um processo muito complicado. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada rosto igualdade, o povo é quem mais ordena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grândola a tua vontade, Grândola a tua vontade, jurei ter por companheira à sombra de uma azinheira que já não sabia a idade.